Olá, hoje é 21 de setembro de 2021. Sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Na semana passada, houve 3 eventos internacionais envolvendo Cuba. Vou começar pelo último. No sábado 18, aconteceu no México a 6ª reunião de cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A CELAC é a organização que reúne os países da América do Sul, América Central e Caribe. Entendeu, né? Não participam os poderosos, Estados Unidos e Canadá. No Brasil, talvez pelo tamanho do país, talvez por ignorância, não damos muita atenção a esses organismos, mas eles refletem o jogo de forças internacional. A CELAC foi fundada em 2010, em uma reunião que foi chamada de Cúpula da Unidade. Entre seus fundadores estavam o Lula, Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Tabaré Vázquez e Raul Castro. Bons tempos da nossa região. Ela é, portanto, um bloco regional que poderia enfrentar com maior resistência as políticas de intervenção dos Estados Unidos na região, tipo a União faz a força. Mas isso está mais distante hoje do que quando foi fundada, devido ao crescimento da direita em vários países, inclusive o Brasil. Aliás, o Brasil saiu da CELAC desde 2020, mostra da política de subserviência aos Estados Unidos do atual governo brasileiro. Bem, a reunião tomou várias decisões que poderiam ser muito importantes, especialmente para os países menores e com economias mais dependentes. Mas essas decisões se concretizarão ou não, dependendo da correlação de forças internacional. Uma reunião como essa serve para mostrar esse cenário. É como uma fotografia de uma realidade que está sempre em movimento. Nesse jogo de forças, manifestar-se a favor ou contra Cuba serve, de certa forma, para marcar posição. Por exemplo, na reunião do sábado, o presidente do Uruguai acusou Cuba, Nicarágua e Venezuela de serem ditaduras e de violarem direitos humanos, reprimindo movimentos de oposição. Dizer isso numa reunião em que também estão a Colômbia e o Chile é cínico e patético. Mas, como eu dizia, serve para marcar uma posição. E é claro que a grande mídia dará destaque a esse tipo de declaração. Isso alimenta a crença de que esses países são ditaduras, o que acaba enganando inclusive parte da esquerda. O presidente do México, López Obrador, elogiou o povo cubano por defender com dignidade seu direito a viver livre e independente, sem permitir a ingerência de nenhuma potência estrangeira em seus assuntos internos. López Obrador apresentou também uma proposta que chamou a atenção por bater de frente com os Estados Unidos. Ele propõe acabar com a Organização dos Estados Americanos, a OEA, por ela ser um instrumento do imperialismo norte-americano. E que os países da região dediquem todos os esforços à criação de uma organização não subordinada a Washington. Então, quando alguém vier com essas histórias de vamos denunciar o governo brasileiro na OEA, lembre-se da lição do presidente mexicano, de que isso é pura ilusão. Na véspera da reunião da CELAC, o México tinha celebrado 211 anos do início da luta pela independência. Veja só, eles festejam o início da luta porque foi ali que a independência começou. O presidente Díaz-Canel também participou dessa celebração, o que provocou um pouco de barulho da oposição nas redes, inclusive com ameaças. Bem, em seu discurso na festa da independência, López Obrador conclamou o governo dos Estados Unidos a levantar o bloqueio contra Cuba, afirmando que nenhum Estado tem direito a submeter outro povo e impedir seu bem-estar. O terceiro evento, um dia antes dessa celebração, na quinta-feira 16, o grupo de deputados de direita e extrema-direita do Parlamento Europeu conseguiu aprovar uma resolução contra Cuba, por supostas violações dos direitos humanos, ainda em relação ao que aconteceu aqui em 11 de julho. Nessa resolução,
O Parlamento Europeu insta a União Europeia a aplicar o mais rapidamente possível sanções aos responsáveis pelas pretensas violações, ou seja, eles querem também sanções aos indivíduos mesmo. Isso é parecido ao que fez o Biden, impondo restrições a membros do governo cubano. Esse tipo de sanção, na prática, chega a ser inócua, já que essas pessoas não têm contas bancárias ou propriedades nesses países. Mas, de qualquer forma, são ilegais, porque impõem sanções por atos cometidos fora do território desses países e servem de propaganda contra Cuba, que é o seu grande objetivo. Mas isso não é só propaganda. Cada medida, cada sanção busca agravar a situação econômica da ilha e principalmente do povo cubano. É sempre a política de levar o povo cubano à fome e desespero, para que se volte contra o governo. Mas a ilha rema contra vento e maré. Superando todos os obstáculos, a vacinação contra a Covid-19 vai bem e a redução de positivos em Havana e Matanzas, que são as províncias mais avançadas na vacinação, indicam a alta efetividade de Abdala e Soberana II. Até 17 de setembro, 70% da população cubana já havia tomado pelo menos uma dose. 48% já tinha 2 doses e 40% já tinha completado as 3 doses. Esses resultados foram obtidos também graças à ajuda de governos, organizações e pessoas que de alguma forma contribuíram com doações a Cuba. Nossa campanha no Brasil também continua. Veja na tela como participar. Você pode doar quanto quiser, tudo ajuda. Agora eu vou fazer uma chamada para o próximo programa. No próximo vídeo, vou contar a história dos CDRs, os Comitês de Defesa da Revolução. Quando surgiram, seu objetivo, sua história e como funcionam hoje. Esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos temáticos, que vou intercalar com os vídeos de atualidades em Cuba. Se quiser sugerir temas, mande pelo Facebook do Direto de Cuba. Por hoje é isso. Saudações socialistas.